Mais uma vez, o Rio Grande do Sul sofre com as fortes chuvas e a inoperância e negligência do Estado em lidar com as adversidades climáticas. Nos ensaios feitos aqui para os diversos pontos do Taquari, ele deve superar a cota de alerta, mas não chega nessas projeções a cota de inundação. É claro que essas informações ainda podem alterar, mas é importante mencionar que, neste momento, não há previsão de cota de inundação para o Taquari. Mas o rio Taquari transbordou e deixou um rastro de destruição. As imagens que tomam as redes sociais mostram cidades submersas, população abrigada em ginásios, pontes cedidas. Vale lembrar que na tragédia de 2024, o governo federal fez muitas promessas, mas poucas saíram do papel. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, desde a última sexta-feira, 169 municípios registraram estragos e 14 cidades precisaram montar abrigos para receber moradores retirados de áreas de risco. Vocês estão vendo aí na tela imagens realmente impressionantes de mais uma tragédia que atinge a população gaúcha. Fabi, eu quero te ouvir, porque esse problema não é de hoje. O de 2024 também completamente assustador, imensa a proporção, mas na década de 60 o povo gaúcho também sofreu bastante com uma enchente bem assustadora, também bem devastadora. E aí eu me lembro que em 2024 o governo federal ficou muito bravo, o governo Lula 3 ficou muito bravo com a ajuda civil, com a internet, as redes sociais, trazendo a verdade dos fatos, e eles ainda tiveram a cara de pau, com todo respeito aqui à audiência 5 e 5, mas é o termo correto, de fazer aquelas propagandas, né, aquelas inserções nas redes abertas para dizer que o governo que estava ajudando, mas a história contou outra, né, contou outros fatos. Lembra que ele designou, né, inclusive, que um ministro fosse ocupar ali um posto, né, no Rio Grande do Sul, ele e o Lula, né? O Lula também tirou uma foto com um tijolo, que eu não consigo me esquecer disso, né? A mesma patifaria que ele tirou uma foto com o tijolo, foi a mesma viagem que a Berenice, inclusive, nos lembrou aqui, que a Janja defende um cavalinho que seja resgatado. A gente gosta de cuidar dos animais, acho bom, mas o problema é que não foi... as pessoas não foram assistidas, e tanto é verdade que a gente teve os desdobramentos, que inclusive a Oeste fez documentário em relação a isso. As pessoas continuaram morando em containers, os agricultores não tiveram dívidas perdoadas, nem juros, né? Não tiveram também incentivo do governo federal. A pouca ajuda também que veio do governo estadual, né, que o Leite mais uma vez erra a previsão, são agora mais de quase 200 cidades, municípios do Rio Grande do Sul que estão, não é cena de 2024 não, gente, são cenas infelizmente do momento, né, desses dias de chuvas no Rio Grande do Sul, sabendo-se que estamos aí na mira do Super El Niño, né, ele existe e vai trazer, dito aí pelos especialistas do clima, vai trazer enchentes, principalmente no sul do Brasil, e seca no Nordeste. O diferente é que o Brasil sofre com isso há bastante tempo. E 2024, acho que a tragédia foi suficientemente grande para que não houvesse nada, né, de investimento em infraestrutura, pensar na questão do rio, pensar também no deslocamento dessas pessoas, porque imagina o trauma, novamente, essas pessoas verem a sua casa com água no teto, né? Deve ser muito triste ter que reconstruir a própria vida inúmeras vezes e ficar rezando para que as águas não levem a vida. Então, a gente fica aqui nessa expectativa de que um dia algum governo atenda assim essas pessoas e que isso seja sanado de uma vez por todas. Berenice Leite, imagens completamente fugiu até a palavra, eu ia falar que nós ficamos desolados com essas imagens. A primeira que a gente vê ali, a gente vê uma casinha indo embora, simplesmente indo embora, tudo completamente tomado, tá aí na tela para vocês, simplesmente indo embora, tudo completamente tomado pela água. De novo, isso tem sim como ser prevenido, basta ter boa vontade do poder público que trabalhe de verdade
em prol da população, Berê, e a gente aqui exibiu uma fala do governador, o Eduardo Leite, e ele disse que não ia acontecer, porque tinha uns estudos ali. Aconteceu a tragédia. Esse vídeo do Eduardo Leite foi publicado no dia 21 de julho em suas redes sociais, e ele apagou esse vídeo. Depois da repercussão completamente negativa, obviamente, ele também apagou. Berê, te passo a palavra, só trazendo mais uma informação aqui, que nós acompanhamos no ano passado, no começo desse ano, exato, os produtores rurais ali, os produtores do Rio Grande do Sul, que atentaram contra a própria vida, porque, enfim, tiveram suas vidas destruídas e o seu negócio destruído, e aí acabaram atentando contra a própria vida. Mais de 40 produtores rurais, Geise, é algo estarrecedor. E aí eu vejo um vídeo desse, quando começaram a exibir, eu achei o seguinte, falei, gente, governador está virando agora meteorologista? O que é isso? O que é isso? Um governador que deveria, nesse momento, estar, no mínimo, buscando soluções para tentar agora conter, né, tudo que já está acontecendo, não só abrigo para essas pessoas. O problema no governo estadual, no governo do Rio Grande do Sul e no governo federal é que eles não oferecem nem uma medida paliativa, que é depois que já acontece a tragédia, e nem algo preventivo, porque nós já vimos essas cenas acontecerem nos últimos anos. O documentário, inclusive, produzido pela Tawane Catan, conta muito bem, né, a tragédia dessa história que se repete. Nós estamos vendo cenas de agora, não são cenas do documentário de alguns anos atrás. Então, Geise, o governo falha, não só o governo do estado, como o governo federal falha com essas pessoas. Inclusive, o presidente Lula esteve lá à época, acho que tem 2 anos, salvo me engano, né? Ele esteve lá prometendo, tirou a foto segurando um tijolo, falando que ia dar casa para essas pessoas, e até hoje essas pessoas não receberam essas casas. Foi criado até um ministério, né? Rui, esqueci agora o nome dele, o ministro que era da SECOM e é deputado agora, Pimenta, gente, esqueci o nome, depois você me lembra, gente, o chat vai me ajudar aqui. Enfim, ele foi para lá, né, uma espécie de ministro de última hora para tentar conter tudo que estava acontecendo, não resolveu nada. E sabe o que é o pior, Geise? Nós estamos em ano eleitoral. O que vai ter de político gravando vídeo aí para querer explorar isso de alguma forma para obter votos, pode se preparar, daqui a pouquinho. Um monte de gente aí pré-candidato fazendo vídeo, dizendo que está ajudando, com interesses, né, claro, nas eleições. Então, eu só lamento mesmo, e a gente sabe que o povo brasileiro, ele é muito solidário, e assim como em anos anteriores, certamente quem vai ajudar esse povo que está pedindo socorro lá no Rio Grande do Sul vai ser a solidariedade de outros estados, de pessoas que mandaram mantimentos, a exemplo do que nós já vimos em anos anteriores, viu, Geise? Infelizmente, tem uma pauta que ficou parada, que ficou guardada na gaveta nesse semestre. Nós estamos em recesso parlamentar, está tudo parado aqui na Câmara, mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, falhou também com o povo do Rio Grande do Sul, porque não passou o projeto que já tinha sido aprovado lá no Senado, que justamente ia ajudar os produtores rurais a renegociar suas dívidas, que, como você bem disse, é um povo tão correto que não admite nem ficar devendo. Alguns chegaram ao ponto de tirar a sua própria vida. Então, vamos orar pelo povo do Rio Grande do Sul, Geise. As nossas analistas, tanto a Fabi quanto a Berê, mencionaram o ministro. É o Paulo Pimenta, aquele que era da SECOM, depois ele foi resignado para, enfim, tentar resolver aí esse problema do Rio Grande do Sul. Evidentemente, não fez absolutamente nada. Foi naquela época que criaram um ministério extraordinário, e aí teve aquele conflito com o Eduardo Leite, anularam, né, a governança do Eduardo Leite, e o Paulo Pimenta assumiu, mas depois eles destruíram essa pasta ministerial e o Paulo Pimenta foi escanteado novamente. Paulo Pimenta, inclusive, que é um dos militantes mais radicais ali da ala da esquerda, da ala do petismo, já esteve fora do nosso país bradando de que a Dilma havia tomado golpe de Estado, enfim, é um cara bem radical. Olha só, ainda sobre esse assunto, a gente tem aqui um VAR sobre a primeira-dama.
Esse vídeo foi no período das enchentes de 2024. Ela desembarcou na Índia e disse: Namastê, Índia, me segura, senão eu vou sair dançando. É esse que é o posicionamento da primeira-dama do nosso país. Vale ainda ressaltar, esse vídeo foi publicado na rede social da primeira-dama, à época das tragédias do Rio Grande do Sul. Depois da repercussão negativa, ela apagou, ela tirou das redes sociais esses vídeos. Ainda sobre esse tema, é importante a gente trazer aqui um fator, um ponto de reflexão sobre o momento cultural que o nosso país vive. Tanto na tragédia de 2024 quanto agora, nós vemos esse pessoal que adora sinalizar virtude, que adora jogar para frente aí a cultura woke, falar muito mal do Rio Grande do Sul, porque eles partem da premissa de que lá só existe a população branca e que branco não merece respeito. Sim, eu sei que é absurdo, mas é justamente essa premissa que eles partem. Inclusive, à época, lá 2024, quando o Lula visitou o Rio Grande do Sul, ele disse que ele ficou surpreso, porque ele encontrou pessoas negras lá. Ele falou que é impressionante. Olha só, eu não tinha noção de que no Rio Grande do Sul tinha tanta gente negra. Foi a fala do presidente Lula e, de acordo com ele, quem alertou de que havia, sim, população negra no Rio Grande do Sul foi a primeira-dama, a Rosângela, ou seja, os dois ignorando aí completamente o processo de miscigenação do nosso país. Então, quando vocês virem por aí esse pessoal da cultura woke sinalizando virtudes, lembrem a eles que a cultura woke mata. Eles que falam tanto que as palavras são ofensivas, que tudo mata. Bom, a cultura woke mata com o descaso que tratam a população gaúcha, principalmente nesse momento tão difícil, tão delicado, que a gente tem o povo gaúcho sofrendo com as enchentes. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.